Em 1840, um homem simplesmente chocou a Europa ao declarar abertamente que a propriedade é um roubo. Mas, assim, o mais louco é que esse mesmo pensador defendia com igual fervor que possuir a própria propriedade era, tipo, a garantia máxima e inegociável da liberdade humana. Hoje, o nosso objetivo é dissecar a mente por trás desse paradoxo monumental que é o Pierre-Joseph Proudhon. Pois é, e é um terreno filosófico bem denso, né? Muitas vezes ele é mal interpretado, mas que tem uma lógica interna fascinante quando a gente compreende as engrenagens de como ele realmente enxergava a sociedade. Com certeza. E eu tô super animada porque o foco da nossa análise de hoje é extremamente direcionado. A gente vai explorar um material que é o pesadelo e, ao mesmo tempo, a salvação de muitos candidatos, que é o que efetivamente cai sobre Proudhon nos manuais de humanística para as provas da magistratura e vestibulares de altíssima concorrência. Uhum. E as fontes são ótimas, né? Sim. Nossas fontes incluem um manual clássico de filosofia do direito, alguns registros históricos bem detalhados e uma questão completíssima e super recente da Unesp. Essa questão serve como uma lupa excelente para a gente entender como as bancas examinadoras enxergam as nuances desse autor. A missão aqui é ir muito além daquele rótulo preguiçoso de pai do anarquismo. Exato. Mas antes da gente avançar pelas teorias dele, eu acho imprescindível estabelecer um ponto de partida claro sobre a natureza das nossas fontes de hoje. Boa. Porque, olha, o material lida com conceitos politicamente muito sensíveis e polarizadores. Ele traz críticas pesadas e contundentes tanto ao modelo capitalista de acumulação quanto aos fundamentos do marxismo e do comunismo. Bem lembrado. Por isso, a gente deixa muito claro que a função dessa nossa exploração aqui não é tomar partido nenhum. De forma alguma. Dissecar, relatar e explorar de forma totalmente imparcial as ideias e os mecanismos filosóficos exatos que estão contidos no material original. Uhum. O foco é puramente o aprendizado, né? A compreensão estrutural e a preparação intelectual de quem nos ouve, especialmente para quem precisa dominar esses conceitos para exames rigorosos. Certo. Feito esse alicerce, eu acho que o melhor lugar para a gente começar a entender o Proudhon é justamente enfrentar aquela frase que colocou ele no mapa intelectual da época. A famosa afirmação. Isso, a afirmação de que a propriedade é o roubo. Então vamos entrar na mecânica disso, porque é aí que a maioria escorrega nas provas. A questão da Unesp, que a gente tem nas fontes, traz um paralelo histórico que o próprio Proudhon usa na obra dele de 1840, o famoso O que é a Propriedade. Uhum. Ele diz basicamente o seguinte: se alguém perguntasse a ele o que é a escravatura, e a resposta fosse é o assassínio, o pensamento ficaria perfeitamente claro, porque tirar a vontade e a personalidade de um ser humano é equivalente a matá-lo em vida, né? Exatamente. E então ele aplica rigorosamente a mesma lógica para concluir que a propriedade é um roubo. Mas a grande dúvida é, qual é o mecanismo por trás dessa acusação? Por que exatamente a propriedade rouba? A banca da Unesp destaca justamente esse raciocínio analítico, sabe? O Proudhon entendia que a sociedade europeia do século XIX já compreendia a escravidão como uma agressão à vida humana. Sim. Mas a instituição da propriedade privada estava tão sedimentada que parecia tipo uma lei da natureza. E, para ele, a grande propriedade capitalista, aquela que concentra vastos meios de produção, fábricas gigantes e enormes extensões de terra em poucas mãos, ela opera através da extração. O foco dele era a diferença entre o que o trabalhador produz individualmente e o que a força coletiva dos trabalhadores produz. Peraí, deixa eu ver se eu entendi bem esse conceito de força coletiva. Manda. Se, digamos, 100 trabalhadores constroem um navio trabalhando juntos, eles terminam muito mais rápido e fazem um trabalho infinitamente superior do que se fossem 100 homens trabalhando isolados, cada um no seu próprio naviozinho. Exato. Então, há um excedente de valor que é gerado pelo simples fato deles trabalharem em conjunto? É isso? Todo o valor gigantesco dessa força coletiva. E para o Proudhon, isso não se trata de uma troca justa de mercado. Ah, entendi.
O trabalho assalariado nessas condições de dependência é uma subordinação permanente, onde o trabalhador nunca consegue recomprar o fruto do que ele mesmo ajudou a criar. Então, o roubo para ele não é um crime passional de rua. É uma engrenagem contínua de extração que é permitida por um título jurídico. Nossa, faz muito sentido visto por esse ângulo. Mas aqui entra aquela curva acentuada, né? O paradoxo que confunde tanta gente na hora da prova. Ele acusa a propriedade de ser roubo, porém, nos mesmos textos, ele afirma que a propriedade é liberdade. Pois é. Como que essas duas ideias coexistem na mesma mente sem que o edifício teórico dele desmorone inteiro? Coexistem porque ele estava usando, na verdade, a mesma palavra para descrever duas relações de poder completamente diferentes. É o que as nossas fontes chamam de fase atenuada de crítica ao capitalismo. E olha, isso cai com muita frequência em provas da magistratura. É o tipo de pegadinha clássica. Totalmente. Essa fase atenuada é a defesa ferrenha que o Proudhon faz da pequena posse individual. Ele não queria, de forma alguma, abolir o fato de alguém ter coisas. As ferramentas de um artesão, o trator do agricultor familiar, a casa onde a família mora. Isso tudo para ele não era roubo. Isso era a salvaguarda da liberdade. Interessante. Deixa eu tentar uma analogia moderna para testar essa diferença, ver se fica claro para quem nos ouve. Vá em frente. Seria como olhar para o mercado de tecnologia de hoje. O Proudhon abominaria, tipo, um monopólio de uma gigantesca corporação internacional que detém o controle dos servidores de internet do mundo todo, que dita as regras do algoritmo e obriga milhares de criadores a cederem quase todo o seu lucro para usar a plataforma. Isso seria o roubo. Perfeito. Mas esse mesmo Proudhon seria, sei lá, o maior fã e defensor de um desenvolvedor independente que é dono do seu próprio computador, escreve o próprio código na garagem de casa e retém 100% do lucro gerado pelo aplicativo que ele mesmo criou. Essa analogia ilustra muito bem o ponto central, que é a relação de subordinação. O que o Proudhon criticava era o que ele chamava de direito de Albana. Direito de Albana? Isso, que é a capacidade de gerar renda passiva pura. Coisas como cobrar juros abusivos ou aluguéis desproporcionais apenas pelo fato de deter um título de papel sem contribuir com nenhum trabalho real. Já a posse baseada no uso contínuo, a posse daquilo que você opera com as próprias mãos para sobreviver, era vista como a única barreira real, o contrapeso essencial contra a tirania do Estado e contra a tirania dos grandes monopólios. Entendi. Então, se ele entende que manter a propriedade dos próprios meios de produção em pequena escala é necessário, mas ao mesmo tempo ele repudia o sistema capitalista concentrador, como se resolve isso na prática? Pois é, aí que entra a economia. Sim, porque se a solução não é o Estado confiscar as propriedades de todo mundo, como ele pretendia organizar a economia, a teoria precisa descer para o chão da fábrica, né? E isso nos leva às soluções concretas das nossas fontes, que são o conceito de mutualismo e a criação do Banco do Povo. O mutualismo é, de fato, a grande resposta institucional dele. A ideia era criar um sistema de interdependência pacífica, mas sem a tutela do Estado. A peça-chave desse projeto todo era uma reestruturação do sistema financeiro por meio do que ele chamou de Banco do Povo ou Banco de Câmbio. Aqui eu preciso de um tempo. O primeiro homem na história a adotar formalmente o título de anarquista, a pessoa que queria abolir o Estado, queria resolver os problemas sociais, abrindo um banco. Irônico, não? Nossa, muito. Como alguém conciliar anarquismo com a fundação de uma instituição de crédito? Soa quase como a maior piada de contradições possível. Parece super irônico com o nosso olhar de hoje. Mas faz pleno sentido dentro da máxima proudhoniana de que a anarquia é ordem. Como assim? Para ele, a anarquia não significava o caos absoluto, a desordem civil ou as pessoas quebrando tudo. Significava literalmente a ausência de um mestre, a ausência de um governo imposto. E a lógica dele era muito pragmática. Ele pensou como você tira o poder coercitivo dos donos do grande capital, assumindo e democratizando o fluxo de crédito. Ah, entendi o movimento dele. O Banco do Povo seria uma instituição gerida por cooperativas de trabalhadores. O propósito não seria gerar lucro financeiro para acionistas, mas sim fornecer empréstimos sem juros ou com taxas, assim, infinitesimais,
suficientes apenas para cobrir as despesas operacionais do próprio banco. Mas espera aí, como funciona a garantia disso? Porque se não há um Estado sancionador com um sistema judiciário e uma polícia para cobrar as dívidas, o que impede uma pessoa qualquer de ir lá, pegar um empréstimo sem juros nesse Banco do Povo e simplesmente nunca mais pagar? Como que esse mutualismo sobrevive sem a força coercitiva? Essa é a grande sacada do anarquismo pragmático dele. A garantia não seria a prisão. A garantia seria a exclusão social e econômica dentro de uma teia de contratos recíprocos. No mutualismo, a economia inteira seria uma rede de associações de produtores. E os empréstimos não seriam dados em moedas de ouro que você pode simplesmente esconder debaixo do colchão e sumir. Eles seriam dados em bônus de circulação ou notas de trabalho, que só teriam validade dentro dessa rede produtiva específica. Que interessante. Então, se um indivíduo ou uma cooperativa deliberadamente fraudasse o sistema, eles seriam simplesmente expurgados dessa rede de trocas e crédito. Seria a morte econômica deles. A interdependência mútua, onde todos precisam dos bens de todos para sobreviver e trocar, forçaria uma disciplina ética e contratual que, na visão dele, era muito mais forte que a ameaça de um tribunal. É um mecanismo de vigilância e cooperação baseado na necessidade pura. Exato. Então, em vez do trabalhador vender a sua força de trabalho para um patrão e ficar só com uma fração mínima do valor, ele acessa o crédito, compra a matéria-prima e as próprias ferramentas, produz, vende seu produto nessa rede mútua e retém o valor integral. Ele é o dono da sua pequena propriedade e do seu lucro. Perfeito. E tudo isso feito pacificamente através da competição econômica, forçando o desaparecimento gradual dos monopólios capitalistas pela simples falta de necessidade. Ninguém ia querer trabalhar para eles. Exatamente. E é justamente essa aversão ao conflito violento e ao poder centralizado que acende o pavio de uma das maiores e mais definitivas rupturas da história política do século XIX. Ah, o embate com o marxismo. Isso. As ideias do Proudhon entraram em rota de colisão direta com a outra grande força revolucionária crescente da época. E isso moldou o tabuleiro político para sempre, né? As fontes narram a relação entre o Pierre-Joseph Proudhon e o Karl Marx de uma forma quase trágica, porque eles começaram com uma correspondência intelectual ativa quando se conheceram em Paris. Havia até um respeito inicial. Sim, eram próximos. Mas o rompimento foi profundo, amargo e marcou a cisão definitiva entre as vertentes socialistas libertárias e as autoritárias da época. As obras publicadas mostram a escalada desse conflito de forma muito clara. O Proudhon lança o seu Sistema de Contradições Econômicas, que tinha como subtítulo Filosofia da Miséria. Aí o Marx lê a obra, discorda visceralmente da metodologia e do conteúdo e responde em 1847 com um livro carregado de sarcasmo chamado A Miséria da Filosofia. Uma resposta bem ácida. Muito. Mas, do ponto de vista estrutural, o que exatamente fez essas duas visões de mundo se tornarem tão incompatíveis? Olha, as bancas adoram essa distinção. Existem 3 divergências monumentais que definem essa ruptura para valer. Quais são? Primeiro, o Proudhon negava a luta de classes como o motor inevitável e violento da história. Diferentemente de Marx, que via isso como o fundamento da mudança social, né? Uhum. Segundo, o Proudhon repudiava totalmente a revolução armada e violenta. E terceiro, e eu acho que é o mais profundo para quem está estudando, ele rejeitava de forma categórica a necessidade de tomar o Estado. Mas espera, ele rejeitava mesmo que fosse um Estado gerido pela classe trabalhadora? Sim, totalmente. A ideia marxista da ditadura do proletariado, que seria aquele estado de transição forte, centralizado, que expropriaria os capitalistas para depois, em tese, se dissolver no comunismo, isso era visto pelo Proudhon como uma armadilha fatal. Nossa! Para ele, o Estado não é uma ferramenta neutra que você pode simplesmente usar para o bem. O poder estatal tem uma natureza que é intrinsecamente opressiva. Então, centralizar os meios de produção nas mãos de um governo gigantesco, mesmo que esse governo fosse formado por ex-trabalhadores, seria apenas mudar o nome do patrão, o trabalhador continuaria sendo um assalariado alienado,
mas agora sob as ordens de burocratas do Estado. Deixa eu tentar criar uma nova imagem mental para organizar essa diferença para quem nos ouve. Manda bala. Pensa num sistema de tecnologia, tipo uma rede de computadores corrompida. O diagnóstico de Markov é que a gente precisa invadir o data center à força, destruir os servidores antigos, tomar o controle absoluto do computador central e aí programar um sistema totalmente novo de cima para baixo. Tá. Aí o Proudhon olha para o mesmo problema e diz: não tomem o computador central. O problema é a própria existência de um computador central. Muito bom. A solução é descentralizar tudo, transformar cada usuário da rede em seu próprio pequeno servidor autônomo, todos conectados peer-to-peer, tornando o data center central completamente irrelevante e obsoleto até ele desligar sozinho. Nossa, essa imagem captura de forma muito precisa o mecanismo das duas filosofias. O Marx queria a centralização temporária do poder para mudar a sociedade de cima para baixo. O Proudhon queria uma federação agroindustrial descentralizada desde o primeiro dia. E os marxistas odiaram isso, né? Reagiram com muita severidade. Eles rotularam o Proudhon de utópico, de ser um idealista pequeno burguês, argumentaram que ele simplesmente não compreendia a verdadeira mecânica da exploração industrial moderna e que acreditar na falência pacífica do capitalismo através de cooperativinhas e bancos sem juros era uma ilusão completamente ingênua. A divisão estava feita e foi irreconciliável. Mas agora, vamos mergulhar no núcleo duro do nosso material, especialmente focado para a galera que estuda para as provas da magistratura e do Ministério Público. Vamos lá. É a seção do Manual de Filosofia do Direito. A gente já entendeu a economia e a política do Proudhon. Mas como um pensador que dedica a vida toda a desmontar a ideia de Estado entende um conceito tão essencial quanto justiça? Porque se não há leis estatais, constituições ou juízes na utopia dele, de onde vem o direito? Então, ele faz uma transição de uma justiça transcendente, que é aquela que vem de cima, seja de Deus ou do Estado, para uma justiça totalmente imanente, uma justiça nascida das próprias interações sociais. A definição que está no manual é irretocável. Para ele, a sociedade só se sustenta pelo equilíbrio e pela harmonia das forças que a compõem. A justiça não é um decreto impresso no diário oficial, sabe? A justiça é, nas palavras de Proudhon, o respeito espontaneamente experimentado e reciprocamente garantido da dignidade humana em qualquer pessoa e em qualquer circunstância. O fundamento, então, é sentir a sua dignidade refletida na figura do outro. É profundamente ético e humanista. Sim, totalmente. Mas vamos colocar isso no mundo real sobre o prisma de um futuro juiz que hoje se mata de estudar doutrina e jurisprudência positivada. Tá. O que as escolas de magistratura exigem que um futuro juiz, que será um funcionário do Estado, pago para aplicar a lei do Estado, estude a filosofia imanente de um anarquista? Como essa teoria tão abstrata de justiça mútua se aplica em uma sala de audiência hoje? Não é um contrassenso? Parece, né? Mas é aí que mora a diferença entre um mero aplicador técnico de artigos e um verdadeiro jurista que compreende a filosofia do direito. Como assim? Vamos usar um cenário bem concreto. Pensa num litígio contratual complexo entre uma empresa multinacional de aplicativos e um motorista parceiro. Certo, bem atual. Se o juiz olhar apenas para a justiça estatal e formal, ele pega o contrato, lê, diz que as partes concordaram livremente e encerra o caso, muitas vezes ignorando uma assimetria brutal de poder entre as partes. A aplicação fria e cega do Código de Leis. Exatamente. Mas quando esse juiz é treinado para compreender noções de justiça imanente e mutualismo, como as de Proudhon, o olhar muda. O juiz passa a questionar as estruturas de poder por trás daquele pedaço de papel. Ele busca a equidade real. Se a justiça é o respeito reciprocamente garantido da dignidade humana, um contrato onde uma parte dita todas as regras e a outra obedece apenas para não passar fome, carece dessa reciprocidade, né? Nossa, sim. A doutrina humanista ensina o magistrado a encontrar caminhos dentro do próprio sistema, como o uso de princípios constitucionais ou da função social do contrato, para corrigir essas distorções que a lei fria muitas vezes permite. O Proudhon, no fim das contas, lembra ao jurista que a fonte verdadeira do direito é o equilíbrio social,
e não a caneta do legislador. É quase como se o pensamento de Proudhon funcionasse como um lembrete ético constante dentro do sistema legal, né? Tipo, lembre-se de que a lei existe para proteger a dignidade humana nas relações sociais e não para consolidar ferramentas de opressão. É bem isso. E isso dá um estofo argumentativo imenso para quem precisa discorrer em uma prova discursiva ou oral, o que amarra de forma fantástica todo o nosso percurso de hoje. Sem dúvida, a capacidade de articular essas conexões demonstra uma maturidade intelectual gigantesca. E é isso que separa um candidato mediano de um excelente nas provas. E fazendo uma síntese rápida do nosso mergulho aqui, hoje nós desmontamos a falsa simplicidade em torno do Proudhon, entendemos por que, na visão dele, a propriedade concentrada e monopolista é o roubo da força de trabalho coletiva, enquanto a pequena posse dos meios de produção é a garantia irrenunciável da liberdade. Exploramos o engenhoso mecanismo do mutualismo e do Banco do Povo, que seria uma rede financeira sem Estado gerida pela interdependência pura. Dissecamos os motivos da sua ruptura traumática com Karl Marx, que era enraizada na recusa em trocar um patrão burguês por um Estado centralizador autoritário. Exato. E coroamos tudo com a aplicação de sua justiça humanista imanente e recíproca na visão moderna do direito. É um mapa complexo, né? Sem gavetas fáceis, onde a crítica à economia se funde inseparavelmente com a ética social. É fascinante. Mas, antes de encerrarmos e para garantir que ninguém saia daqui achando que encontrou um herói perfeito e sem contradições, a gente precisa abordar uma última provocação. Ah, sim. O ponto cego dele. Isso, um fato histórico que as nossas fontes biográficas destacam com firmeza, mas que muita teoria jurídica tradicional prefere varrer para debaixo do tapete. Pois é. Ao longo desse nosso tempo juntos, a gente elogiou repetidas vezes a visão elevada de Proudhon sobre a justiça, definida como o respeito espontâneo da dignidade humana em qualquer pessoa. Que é o ápice do seu conceito moral. Sim. Como então é possível reconciliar essa busca incansável pela igualdade mútua e pelo fim da dominação com as opiniões pessoais declaradamente patriarcais e misóginas do próprio Proudhon? Porque os registros são inegáveis, né? Inegáveis e bem documentados. Ele afirmava categoricamente que o papel social da mulher deveria ser restrito ao de dona de casa, sob a autoridade do marido, ou então relegado ao papel de cortesã. Ele via na disparidade de força física uma justificativa, natural, para subordinação e autoridade masculina dentro do lar. É a grande falha geológica do edifício moral dele, sabe? E que, aliás, foi imediatamente apontada por seus contemporâneos. Filósofos anarquistas da mesma época, como Joseph Déjacque, escreveram duras críticas contra o Proudhon, apontando essa hipocrisia inaceitável. O Déjacque argumentava que era uma aberração lutar para derrubar o Estado, combater a exploração capitalista no espaço público e, ao mesmo tempo, defender e exercer a tirania do patriarcado dentro do espaço privado. Nossa, perfeito. Se a dignidade humana é um imperativo universal, ela não pode parar na porta de casa, né? Com certeza não. É um choque de realidade que serve de alerta para todos nós. E fica a provocação para o aprofundamento individual de quem nos escuta. Como é possível que intelectuais de um calibre ímpar, totalmente dedicados à emancipação humana, apresentem pontos cegos tão devastadores e condicionados pelos seus próprios privilégios? Como a filosofia emancipatória de alguém sobrevive à tentativa do autor de excluir metade da humanidade da sua aplicação prática? É uma reflexão pesada, mas muito necessária. Essa é a beleza desconfortável de ir direto às fontes originais e estudar a história sem filtros. Agradecemos imensamente a companhia intelectual da nossa audiência nessa exploração detalhada de hoje. Continuem questionando os manuais, desconfiando das soluções simples e enxergando sempre além das estruturas de poder estabelecidas. Até a próxima investigação. Vamos lá. Hoje a gente vai entrar no universo de uma das figuras mais instigantes do século XIX, Pierre Joseph Proudhon, um nome que é simplesmente essencial para a gente entender o que é o anarquismo e o socialismo libertário. Pois é, ele jogou na mesa uma pergunta bem simples, mas que foi o suficiente para fazer tremer as bases do pensamento político e econômico da Europa. Uma pergunta que, na verdade, ecoa até hoje.
E a resposta dele, lá em 1840, foi uma verdadeira bomba. Apenas 3 palavras: a propriedade é o roubo. Pronto. Essa frase virou a marca registrada dele, né? Quando a gente ouve isso, a primeira coisa que vem à cabeça é: ah, comunismo! Mas olha só que interessante. É aí que está a grande virada. Proudhon não só rejeitava o comunismo com todas as forças, como foi a primeira pessoa a se declarar com orgulho um anarquista, um defensor da liberdade no seu nível máximo. E para entender essa aparente contradição, é fundamental a gente ir para o coração da filosofia dele, que é, antes de tudo, uma base moral. Para Proudhon, os princípios éticos vinham primeiro, antes da economia e da política. Justiça, para Proudhon, não era uma lei que vinha de cima, de um governo, de um tribunal, nada disso. Era uma coisa que já existia na própria sociedade, sabe? Um equilíbrio, uma harmonia natural das relações humanas. Uma lei que nasce de dentro para fora. E, claro, de mãos dadas com a justiça, vem o outro pilar dele, a dignidade de cada ser humano. Um valor absoluto, inegociável. É um respeito que tem que ser mútuo, espontâneo, a verdadeira base para qualquer sociedade que se pretenda justa. Ok, então se a propriedade é um roubo, mas ele não é comunista, qual era a alternativa? Qual era a proposta dele? A resposta está numa reforma econômica profunda, mas, e isso é muito importante, pacífica. E aqui está o pulo do gato do pensamento do Proudhon. Ele fez uma distinção fundamental. Ele não era contra a pessoa ter as suas coisas. O problema era o tipo de propriedade que permite que uma pessoa explore o trabalho da outra, o que ele chamava de propriedade roubo. Do outro lado, a gente tem a posse, que para ele era sinônimo de liberdade, de autonomia. Então, a meta dele não era abolir tudo, tirar tudo de todo mundo. Era justamente o contrário, era universalizar o acesso. A ideia era que os trabalhadores, os artesãos, fossem donos das suas próprias ferramentas, dos seus locais de trabalho, seja sozinhos ou em cooperativas. E o mais legal é que ele não ficou só na teoria, não. Ele tinha uma proposta bem prática para isso: o Banco do Povo. A ideia era atacar o problema na raiz, que era o crédito caro e os juros abusivos dos bancos. A solução? Um banco que daria empréstimos sem juros. O resultado seria capacitar os trabalhadores, dar a eles a chance de ter suas próprias coisas e, finalmente, alcançar a autonomia econômica. Bom, essa visão econômica toda diferente nos leva direto para a política radical dele. Uma coisa é consequência da outra, uma consequência lógica da crítica dele ao poder e à exploração. Essa frase dele é talvez a mais famosa, e ela é genial. A anarquia é a ordem sem o poder. Ele queria virar de cabeça para baixo a ideia de que anarquia é caos, é bagunça. Para ele, era exatamente o oposto. Era a ordem que surge de forma natural quando as pessoas se associam livremente, sem um poder central opressor mandando em tudo. Então, vamos resumir a visão política dele. Ele era contra o Estado, porque enxergava o Estado como o grande protetor dos exploradores. No lugar do Estado, ele propunha o federalismo, uma sociedade descentralizada com associações e comunas autônomas. E um ponto crucial, ele rejeitava a ideia de luta de classes, de revolução violenta. A mudança para ele tinha que ser pacífica. E é aqui que a gente vê o racha gigante entre o anarquismo de Proudhon e o comunismo de Marx. Enquanto um queria uma reforma pacífica, o outro pregava a revolução. Proudhon queria abolir o Estado de cara. Já Marx falava numa ditadura do proletariado como transição. São 2 projetos de socialismo completamente diferentes. E essa rivalidade marcou o século XIX. Tudo bem, mas por que, afinal, a gente ainda fala sobre Proudhon hoje? O que essas ideias têm a ver com o nosso mundo? Vamos para a nossa parte final para tentar entender isso. Então, para a gente amarrar as ideias, o que fica de mais importante do pensamento dele? Primeiro, a justiça como uma harmonia que vem da própria sociedade. Segundo, a dignidade humana como um valor inegociável. Terceiro, uma economia baseada na posse e na ajuda mútua. E quarto, uma política sem poder central, baseada em associações livres, o federalismo. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? No nosso mundo de hoje, com monopólios digitais, big techs e um poder estatal cada vez maior, será que essa visão do Proudhon de uma sociedade mais descentralizada não se torna, de repente, mais relevante do que nunca? A busca por autonomia, por descentralização, utopia ou uma necessidade real? Fica aí o pensamento.